Bem, minha gente, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais este dia que tu nos deixas viver. Obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade. Agora nós te pedimos que tu estejas falando aos nossos corações, iluminando o nosso entendimento e que a gente possa aprender cada vez mais com profundidade bíblica, mas também com raciocínio rápido, com inteligência, com sabedoria, com discernimento, comunicar a nossa fé de modo que a gente possa, com mansidão, temor e tremor, explicar o porquê nós cremos no que cremos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, minha gente. Vamos falar um pouquinho sobre evidências cristãs. E a gente falou sobre, no último encontro, a gente falou sobre a importância da evidência cristã na era apostólica, as dificuldades que os apóstolos tiveram com judeus, com gregos e romanos, a dificuldade com a cultura judaica, com o paganismo. Falamos também da importância da evidência cristã na era patrística, os pais da igreja, aqueles que foram herdeiros dos apóstolos, a dificuldade, o trânsito que o cristianismo teve com a filosofia grega. Alguns aproveitaram a filosofia, outros rejeitaram. O cristianismo e o Império Romano, daquele período em que os cristãos, eles lidavam com a liberdade religiosa tá dando microfonia, se puder abaixar só um pouquinho. Não está aparecendo ele não, tem uma tarja branca ali. Não está aparecendo? Não, está uma tarja branca. Está sem memória lá. Nenhum chip inserido. Filmar tá filmando, só tá dizendo que não está reconhecendo o chip de telefone. E aí, a questão da liberdade religiosa que tinha na época, mas quando os cristãos começam a trazer um pouco de dificuldade para o Império Romano e se desvinculam do judaísmo, aí começa a ter um pouco de dificuldade. E aí, indo agora para o capítulo 2, falando sobre conceitos teológicos. Bem, a questão da linguagem técnica. O estudante da Bíblia precisa conhecer o vocabulário da teologia para uma boa compreensão dos textos da área. E a definição do dicionário secular pode ser diferente do sentido teológico. Então, é importante a gente ter em mente algumas palavras, alguns termos que não são corriqueiros no dia a dia, mas que vão fazer parte, pelo menos, do nosso cabedal de conhecimento. De modo que a gente não precisa falar difícil para quem não estudou o que a gente estudou, mas pelo menos a gente tem uma ideia do termo técnico em relação a isso, certo? E aí, exemplo do termo apologia. No dicionário Aurélio Buarque de Holanda, poderia ser pedido de desculpas numa atitude contrita para algum erro cometido. No sentido teológico, seria a defesa bem raciocinada de um texto ou de uma tese. Ou seja, uma reivindicação científica da divina autoridade da religião cristã e da Bíblia. Então percebe que enquanto apologia no contexto cristão estaria dando uma ideia de defesa da fé cristã. É uma coisa mais ou menos assim. Aí vamos pensar na palavra que a gente tem como heresias. Seria ensinos ou crenças que se desviam da verdade, claramente expostas nas Sagradas Escrituras. Lá em Gálatas 5, a palavra heresias, ela é traduzida para o português como facções, como obras da carne. Não sei quantos aqui já leram Gálatas 5. Quando fala de obras da carne, a palavra que se traduz por facções dá a ideia de heresias, a hereses do grego. Um exemplo de heresia é o pluralismo, que ensina que há diferentes caminhos para a salvação eterna e que todas as religiões providenciam esses caminhos. Por exemplo, de acordo com a teologia cristã, só Jesus salva. Mas, de acordo com alguns estudiosos da religião,
há uma ideia de que Deus, como é o totalmente outro, outras religiões veem o mesmo, né, como é que eu posso dizer, o mesmo sagrado, só que com uma perspectiva diferente. Então, como é que eu posso dizer? De acordo com alguns, o Deus de Israel poderia ser uma outra divindade em outras religiões, sendo que no ambiente do antigo Israel, ele se revelou como Jeová ou Yahvé, mas em outros lugares ele se revelou de uma outra forma com outro nome. E aí, quando essas tradições se encontraram, então esse mesmo Deus é percebido de várias formas. Entretanto, a religião cristã ela é exclusivista. Em nenhum outro nome há, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, você de repente pode até tentar dialogar, mas vai chegar uma hora que não vai dar. Vai chegar uma hora que vai ficar difícil. Eu não sei se dá para perceber que eu tento falar de outras religiões do modo mais ameno e respeitoso possível. Mas chega uma hora que não tem como. Então, é que nem, por exemplo, eu estava conversando hoje, quando eu estava cortando meu cabelo, aí batendo papo com um rapaz, né, que ele se diz cristão, mas ele não pertence a igreja nenhuma. E aí, quando a gente estava batendo papo, a gente conversando sobre várias situações, até que ele entrou no mérito de falar sobre o adventista ser nosso irmão e a testemunha de Jeová ser também nosso irmão. Aí eu cheguei e falei o seguinte: olha, desculpa, mas os meus irmãos, eles são salvos pela graça. Qualquer pessoa que confia em algum mérito particular para alcançar a salvação, não é salvo pela graça. E aí, mas então você quer dizer que pode viver de qualquer jeito? Eu falei, olha, eu entendo que um caroço de manga tem um destino final de ser uma mangueira, produzir mangas com caroço de manga. Então, assim, eu não estou dizendo que você está salvo, vai viver de qualquer maneira. Até porque, quem que é o bilhete único para ser salvo direto? Eu vou dar bicão para frente até o juiz apitar, né? Então é o seguinte, ganhei minha salvação, opa, vou viver do jeito que eu quiser. Bem, eu entendo que esse cara não recebeu a salvação, né? Porque o peixe não nada para ser peixe, ele nada porque ele é peixe. A partir do momento que o peixe corre no deserto, ou ele não é peixe ou ele não está no deserto, alguma coisa está de diferente, né? A ovelha pode cair na lama como o porco também, só que a reação da ovelha na lama vai ser diferente da reação do porco na lama. Então, eu não estou entrando no mérito de quem é salvo ou quem não é salvo, mas eu entendo que quem confia nos próprios méritos para ser salvo, não é salvo pela graça. Salvação pela graça é o seguinte: eu não tenho como me salvar, eu só posso receber, mais nada. Foi ele que pagou para mim. E aí o que acontece? Eu não vou entrar no mérito de perda de salvação, porque aí já é uma questão doutrinária de cada um, né? Então tem aquele que crê que perde, tem aquele que crê que não perde. Eu não entro nesse mérito, eu entro no seguinte: tanto quem acredita que perde, quanto quem acredita que não perde, ambos confiam na graça de Deus e na incapacidade humana de satisfazer as exigências de um Deus santo. Eu acho que qualquer pessoa que acha que vai para o céu porque evangeliza, está confiando em si. Alguém que acha que vai para o céu porque não bebe cachaça, está confiando em si. E o cara que não bebe cachaça e não é crente? Se for assim, aí eu volto a falar do cara que deve a coxinha na cantina. Ué, se a gente for pegar esse raciocínio, o cara que paga as contas em dia vai para o céu e o cara que deve na cantina não vai. A questão é a salvação pela graça. E aí eu falei com eles, eu não vou discutir se pode ou não pode comer carne de porco, se pode ou não pode fazer transfusão de sangue. O que eu discuto é o seguinte: a partir do momento que isso me fez perder a salvação, ou eu fazer isso me faz manter minha salvação, eu estou confiando em mim. Eu entendo que eu preciso ser um bom marido, e se eu fizer isso, eu não passo de servo inútil. Não é mais do que a minha obrigação. Eu tenho que respeitar a autoridade do meu pastor, não é mais do que a minha obrigação. Eu tenho que conservar o meu corpo em santidade, não é mais do que a minha obrigação. Ou seja, eu não faço isso para ser salvo, eu faço isso porque eu sou salvo. Eu não faço para ganhar o céu, eu faço porque Jesus ganhou o céu para mim. É gratidão. É como, por exemplo, o que eu falei aqui, acho que eu já falei isso aqui, eu falo em vários lugares.
É como, por exemplo, eu vou falar mais uma vez, eu estou no carro com a Gisela do lado, eu não vou dar nenhuma olhadinha para mulher nenhuma na rua, porque eu sei que o tempo vai fechar. Agora, Gisela não está, Deus está. Ué, eu acho que eu tenho que ter mais temor de Deus do que da minha esposa. Então daí onde está a questão da aliança. Tem gente que não peca porque tem medo de ser pego. Mas a gente tem que não pecar porque a gente tem um novo coração. Tá dando para perceber a diferença? Eu não estou aqui defendendo que é o seguinte, a salvação é pela graça, ou comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não. É até porque é o seguinte, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz. Gente que acha que vai porque faz tudo certinho. Porque para alguém, olha só, observa bem, para alguém ter a petulância de cobrar Jesus, como assim? Não, eu tenho que entrar, porque em teu nome eu fiz isso. Acho que alguém para ter esse peito, é porque devia ser alguém que fazia o dever de casa. Mas eu acho que não estava confiando na graça de Deus. Estava confiando no mérito próprio. Não sei se dá para perceber a diferença, eu sei que é uma linha muito sensível, mas assim, eu entendo que o crente não deve ser nem crentão nem cretino. Ele não deve nem ser aquele cara legalista, eu faço tudo certinho para ir, porque senão eu vou para o inferno. Também não pode ser aquele cara libertino. Já que o céu foi conquistado pela graça de Deus, eu vou viver desse jeito, porque, já viu aquela oração? Tu sabes. Depois que o crente aprendeu a falar tu sabes, virou problema, né? Então, e aí eu estava explicando a diferença, ó. Graça é salvação, não tem a ver com consequência. Hoje eu não posso mais dar uma palmada no meu filho porque a Dilma assinou a lei da palmada, não pode mais. Mas eu sou de uma época que podia. Então, quando minha mãe me dava uma chinelada, eu não deixava de ser filho. Ou seja, a chinelada era a consequência do meu erro. Eu não deixava de ser filho porque tinha feito uma coisa errada. Então o indivíduo ele não deixou de ser filho porque ele errou. Mas agora, a fatura do cartão vai chegar. Aí, né? Por exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas sofreu igual charuto em boca de bêbado. Ué, não foi gastando cartão para lá e para cá, a fatura chegou. Acontece com todo mundo. Mas isso não tem a ver com graça de Deus, tem a ver com consequência dos atos. Ou seja, você não precisa ser crente para ter a consequência dos atos. Ah, mas eu sou de Jesus, estou passando por isso. Você plantou, vai colher. Salvação é outra situação, ou seja, você vai para o céu, mas pode ir mais cedo. Você vai para o céu, mas pode ir com um pouco mais de problema. Vai para o céu, o casamento podia ser mais feliz. É escolha. São coisas para se viver, né? É a escolha de cada um. Mais uma vez peço desculpas. Olha quanta coisa a gente falou aqui por causa do pluralismo, né? Porque o que acontece? As pessoas, devido a gente viver numa época secularizada, em que o indivíduo ele é crente dentro da igreja, às vezes nem dentro da igreja, né? Mas ele é crente dentro da igreja, passou o portão, ele é igual a todo mundo. É um homem de Deus no templo, mas é um pilantra nos negócios. Às vezes até em algumas reuniões de liderança, Satanás está ali, né? Fumando um charuto, né? E coisa do tipo. Tem que ter cuidado para não parecer que eu estou falando de religião de ninguém, né? Então, falei Satanás fumando charuto. Só isso, né? Fuma, não sei, né? Quem quiser bater o papo para saber como é que ele faz, aí depois me conta. E aí, em relação a isso, né? De repente eu posso estar errado, né? Vai que alguém aí sabe melhor do que eu e depois me explica, né? E aí eu não quero saber. E aí, em relação a esse negócio, o que acontece? Às vezes o indivíduo, ele é até religioso, mas Satanás está ali na vida dele, né? Só que devido a uma sociedade de supermercado, eu não gosto desse perfil de pastor, vou trocar. Não gosto desse perfil de igreja, vou trocar. Não gosto desse tipo de esposa, vou trocar. Não gosto desse tipo de marido, vou trocar. A sociedade, é verdade. Eliane, né? Eliane. Quase que eu falei Elaine, né? Mas aí eu lembrei, não, quando eu pensei que ela era Rosemary, ela falou Eliane, né? E aí, nesse caso, devido a essa ideia de pluralismo, as pessoas também têm aquela ideia do seguinte, quem disse que tem esse negócio de seguir Jesus para ir para o céu? E aí complica, né? De um lado, a gente tem um mundo que entende que todos os caminhos levam a Deus. Do outro, tem uma igreja que não evangeliza.
eu não sei como é que vai ser, né? Daí vem o desespero. E aí você acaba sendo um pastor chato, né? Porque na cabeça das pessoas o pastor tem que fazer o apelo para os outros aceitar Jesus. Primeiro que o apelo foi algo descoberto por Charles Finney, um pregador, se não me engano, do século 17 ou 18, agora eu não lembro, né? E que assim, o que a gente faz é expor as escrituras e as pessoas, de acordo com o Novo Testamento, que chegavam para Pedro e falavam assim, o que a gente tem que fazer? Não sei se vocês lembram dessa pregação. E aí Pedro fala, vocês têm que se arrepender, têm que se converter. E aí o crente de hoje, ele é tão crente que ele entende que é o seguinte, o pastor é pago para isso, ele prega, tem que ter conversão, se não tiver conversão ele não está bem espiritualmente, e ninguém faz discípulo. Quando Jesus falou o quê? Vão, façam discípulos, vai lá onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, seu vizinho, seu filho. Se você não conseguiu ganhar ninguém, discípula o seu filho, pelo menos fala de Jesus para ele, já é alguma coisa, né? Então é um tipo de situação que assim, se a gente for observar, essa sociedade me assusta, porque de um lado você tem fora dos muros da igreja, todos os caminhos levam a Deus, da parte de dentro, o crente cliente, ninguém discipula mais ninguém, e assim, quando é para discipular é só, né para comentar coisa ruim, falar mal de alguém, almoçar o nome de alguém, esse negócio todinho, em vez de assim, fulano, olha, eu quero te ensinar a guardar tudo o que ele ordenou. Entende? Então uma coisa mais ou menos assim. E aí, heresias, vamos seguir. A gente tem, né, o arianismo, que é uma posição teológica que nega a deidade total de Cristo, o pré-existente Filho de Deus, dizendo ser ele uma substância diferente e menor que a do Pai. Ensinam que Cristo é subordinado a Deus Pai, né? Que Cristo foi criado e não é eterno. Se vocês observarem, essa doutrina, mesmo bastante antiga, ela é muito comum entre as testemunhas de Jeová nos dias de hoje. Docetismo ensinava que o mundo material é irreal. O Filho de Deus não se tornou ser humano, nem sofreu a morte na cruz. Segundo os docetas, apenas pareceu ser que esses eventos aconteceram de fato, mas tudo não passou de uma irrealidade. Ou seja, Deus é muito puro, Deus é muito santo para se misturar com a gente, né? Porque imagina como é que isso poderia ter acontecido. Então tem muita gente que tem uma ideia virtual de Jesus, não do Jesus que se fez um de nós e viveu como nós, calçando o nosso sapato, né? E aí o ebionismo já seria uma doutrina em que se mantinha as crenças e práticas judaicas, e alguns misturaram suas crenças com a dos essênios e dos gnósticos. Os gnósticos eram aqueles que tinham aquela ideia de uma sabedoria para os iniciados, aqueles que são iluminados. Por exemplo, digamos que de repente vocês são todos membros aqui da igreja, mas tem alguém com o nome de Juraci por aqui? Não, né? Mas a irmã Juraci, ela é aquela irmã que assim, ela é top. E aí qual é o problema? O problema é que só ela tem o acesso a Deus. E se bobear até para o pastor orientar a irmã Juraci, é difícil. Por quê? Porque como ela tem linha direta com Deus, o pastor pode estar explicando o texto bíblico que ela não atende. Eu não sei se dá para perceber que assim, eu peguei uma coisa bem grosseira para dar uma ideia, né, daquela mentalidade de assim, olha, a matéria é ruim, o espírito é bom, e aí aquela pessoa bem distante, assim, tem gente que acha que ser espiritual é ser esquisito, né? E aí nisso, quanto mais esquisito eu for, mais espiritual eu sou, e nessa minha espiritualidade estranha, né, o que acontece? Eu tenho um contato espiritual diferente dos demais. Vocês dobram o joelho, vocês leem a Bíblia, né? Vocês oram, mas eu não. Eu vou lá na dimensão. E, pastor, desculpa, mas você é galho fraco. Não vem não, entendeu? Porque aqui é outro, aqui é tipo Moisés. Tá dando para entender? E aí, nesse caso, né, por exemplo, como é que você vai orientar uma pessoa dessa? Então, eu estou pegando de um modo grosseiro, né, para falar do gnosticismo, até porque é uma coisa que aconteceu lá atrás, mas hoje em dia
né, eu estou dando uma ideia. A gente teve, né, uma mistura de crenças e práticas judaicas, né, há um tempo atrás, com o advento do G12, não sei quantos lembram, né? Então ficou aquela coisa, né, relacionada a shofar, talit, alguns sábados, um monte de situações, né, em que a gente estava misturando algumas questões cristãs com algumas questões judaicas. Quando, por exemplo, no Novo Testamento você não vê essa preocupação. Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que Antigo Testamento é uma antiga aliança, Novo Testamento é uma nova aliança. O relacionamento no Antigo Testamento é um relacionamento concreto. O relacionamento com Deus no Novo Testamento é um relacionamento espiritual, em que a essência é muito mais importante do que a aparência. Você pode estar de joelho dobrado e não estar prostrado diante de Deus. Você pode estar de pé e não estar em reverência à palavra de Deus. Não sei se deu para entender, né? Então o que acontece? Deus, ele está indo lá onde o ritual não vai. Daí onde muita gente, né, eu falei isso em minha igreja outro dia, Deus conhece a adoração que não é adoração, a oração que não é oração e a pregação que não é pregação. Deus, ele está vendo, não pela forma, mas pela essência. De repente você fez tudo bonitinho na pregação, mas você está tentando agradar os seus clientes para não perder o seu emprego. De repente você está fazendo uma oração muito espiritual, mas Deus sabe que aquilo é mandado. Deus sabe disso. Deus sabe que você não está falando com ele. Ou você está querendo falar para alguém, mas tem medo de tomar uns catilho e papo, né? Ou você está falando de si para si, achando como você ora bonito. E tem a adoração que não é adoração, né? Que o indivíduo, ele quer a nuvem de glória só no domingo à noite. Ele não está lá domingo de manhã. Ele não está na reunião de oração. Ele não está no dia que outra pessoa conduz o louvor. Ele está no dia que ele conduz. Tem que ser as músicas que ele gosta. Ou seja, de ministro essa gente não tem nada. Pode ser carismático, pode lotar o templo, pode chamar a atenção, mas já tem sua recompensa. Essas pessoas de Deus tem nada a ver. O pastor pode sim, eu preciso desse cara. O visitante pode falar assim, uau, eu estou todo arrepiado. Mas Deus não se impressiona com essas coisas, né? Então, essa volta toda é para falar a diferença do contexto do Antigo Testamento com o contexto do Novo, né? E aí, o ebionismo, ele tinha algo mais grave, né? Ele negava a divindade de Jesus Cristo e considerava o apóstolo Paulo um apóstata. Por quê? Paulo fala aos gentios. Paulo deixa claro que, olha, essas questões aí, elas são sombras, elas são rudimentos, elas não são básicos. Elas não são básicas. Enquanto lá você não pode comer isso, não pode comer aquilo, guarda dia tal, faz isso, festa tal, não sei o que, não sei o que. Enquanto tem isso lá, aqui, beleza, vamos dar ação de graças aqui e vamos comer. Está liberado. Guardar dia, não tem necessidade disso não. A verdadeira circuncisão é a circuncisão de coração. Às vezes o indivíduo ele está aparentemente, ritualisticamente perfeito. Mas Deus está olhando e dizendo, não conheço esse cara. A multidão vai atrás dele. Ele toca no rádio. Ele é um conferencista internacional. Mas Deus não o conhece. Deu para entender? Então, é importante, desculpa de falar de ebionismo e trazer para o nosso contexto, mas é porque senão fica um negócio muito assim, lá, na história da teologia. E aí, você tinha feito sinal, você está com tique nervoso, o que houve? Não, pode ir. Então tá, que você está assim, eu não sabia. Então, o gnosticismo, os antigos gnósticos, eles buscavam um conhecimento esotérico, lembra da irmã Juraci? Né? Um conhecimento esotérico da verdade espiritual que considerava essencial a salvação. Ou seja, eu vou me desenvolver num tal nível, aí sim eu estou salvo. E aí nisso enfatizava o conhecimento exaltado, verdades celestiais que somente os iluminados alcançam quando se unem a Deus. Ensinavam o dualismo, crença de que o espírito é bom, mas a matéria é má. Vamos lembrar, irmãos, vai ter o dia da ressurreição do corpo. Se o corpo não prestasse, por que haveria ressurreição? Então, não sei se dá para perceber. Jesus, quando ele se oferece em sacrifício pelo nosso pecado, ele oferece seu corpo. Se o corpo não prestasse, era simples. Vai só Gasparzinho lá para cima. Na volta, Deus faz assim,
haja corpo. Está resolvido. Tá dando para entender? Mas não. Vai ser o quê? O mesmo corpo que você tinha vai ser transformado. Entende? Eu imagino que a gente, né, vai ser menos feio, mas agora vai ser o mesmo corpo, só que transformado. O que acontece? Aquele que está morto, está na Bíblia, não tem nada a ver. A questão do feio, eu não sei o que é feio para cada um, né? Mas assim, de acordo com a palavra de Deus, para aqueles que creem nela, né? O que vai acontecer? Quem morrer vai ressuscitar. Quem está aqui vai transformar, mas é esse corpo. Vai ser transformado em algo diferente, mas é esse corpo. Por exemplo, a água, quando ela muda para estado sólido ou estado gasoso, ela ainda é água. Entende? Ela está, por exemplo, numa outra condição, mas ela ainda é a mesma essência. Então o Roberlan vai ser o Roberlan. Só que o Roberlan, se for vivo, transformado. Se for morto, ressuscitado. Né? E aí, só que nessa ideia, não. A matéria é má, o espírito é bom. Pelo amor de Deus, Jesus ia para a festa, comia e bebia. Não é errado. A própria palavra que a gente traduz por carne, sarx, não significa corpo. A palavra carne dá a ideia de uma natureza caída. Entende? Corpo no grego é soma. Daí onde vem a palavra psicossomático. Não é que o problema psíquico soma com outra coisa ou não. Psicossomático porque é um problema psicológico que afeta o organismo. Por exemplo, eu tive um problema de gastrite, que eu tomei o omeprazol, o lanzoprazol, o pantoprazol, o esomeprazol. Depois de 2 anos, a gastroenterologista falou para mim assim: Roberlan, eu vou te encaminhar para o psicólogo, eu não tenho mais nada para fazer por você, eu te dei todos os remédios que podia. Entende? Então o que acontece? Às vezes, você, por exemplo, pode estar com um problema no organismo por causa de algo que está acontecendo no seu mundo interior. Você pode estar chateado, triste, aborrecido, estressado com alguma coisa e o corpo começa a dizer: ou você para ou eu paro. Então a gente precisa observar o valor do corpo, para a nossa vida. Agora, o que acontece? Às vezes o crente acha que assim, o corpo é do Satanás e o espírito é de Deus. Não, Deus fez tudo. Deus fez tudo. Deus fez a gente, corpo, alma e espírito. E aí, mas o gnosticismo pensava diferente. E infelizmente tem alguns crentes que também pensam assim. E isso é triste. Como é que você imagina o casamento, eu vou falar casamento de um casal. Não, mas hoje em dia com poliamor, casamento de um casal, não estou errado não. E aí nesse caso, que nem eu estava num grupo, eu estou num grupo de alunos de um outro seminário que eu dou aula, e aí um seminarista botou assim: parabéns a todas as mulheres sem exceção. Aí eu falei assim: não, peraí. Hoje em dia tem a mulher que não tem útero. Não a mulher que extraiu o útero. Estou falando, vocês entenderam, E aí eu pensei, também tem a mulher que está no corpo de um homem. Então, assim, eu falei: quer saber? Deixa eu quieto, deixa pra lá. Porque assim, eu ia falar: não, tem que ter acepção sim. Mas, eu falei: quer saber? Chega de treta, já estou ficando velho, não dá para gastar energia com esse negócio não. Mas deu para entender? Então assim, o mundo mudou. E aí voltando à ideia do casal, como é que vai ter uma vida sexual, conjugal, saudável, se o pessoal entende que o prazer sexual é do Satanás? Não tem como. Tá dando para entender como é que é o negócio? Não, é verdade. Aí quando você vai ver, como é que é o adultério dessa gente? Com o pior tipo de coisa, nem sai, quase que você não tá na Manaia aqui. Tá entendendo? Com a pior coisa do mundo que tem lá fora, tá dando pra entender? Por quê? Reprimiu. Quando liberou, só Jesus, nem Jesus na causa, Jesus estava longe do negócio. Então eu não sei se deu pra perceber que assim, a gente precisa ter aquela ideia: tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus fez foi bom. E assim, o próprio apóstolo Paulo, ele fala o quê? Que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Olha como é que Deus valoriza. O corpo vai ser ressuscitado, o corpo de um pertence ao outro,
Mas assim, há uma tendência de pensar o seguinte: ser espiritual é ser esquisito. E agora? E é estranho, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa animada, feliz e tudo tal, aí se converte, faz aquela cara de velório, parece que está chupando chave, né? Embora meu filho, quando chupa chave, até que a cara dele não é muito ruim, não. Ele faz uma cara estranha, mas está tranquilo. Mas tem um pessoal que fala assim: não estou entendendo. Esse cara recebeu a vida abundante mesmo? Né? Sei lá. E aí, montanismo, o derramamento do Espírito Santo, mensagens proféticas e o falar em línguas estranhas. E é bom só lembrar, tá, gente? A palavra estranha não está em Corinto. Só está a palavra línguas. E aí, seguindo. Adquiriu ensinos errôneos com a progressão do movimento pentecostal, proclamando a revelação contínua, o ascetismo, aquela ideia de assim, tem que me distanciar de tudo. Né? Ou seja, quer ser espiritual? Fica longe de todo mundo. Como é que você vai falar de Jesus ficando longe de todo mundo? Mas tá tranquilo, de boa, como diz o paulista. O ascetismo com longos e obrigatórios jejuns. E aí, proibição de contrair novas núpcias com a morte de um dos cônjuges. Ou seja, a irmã ficou viúva com 30 anos, não pode casar de novo. Vai viver até os 80 sem casar de novo. Né? O irmão ficou viúvo com 30 anos, vai viver até os 80 sem casar de novo. E aí, nesse caso, a respeito desse assunto, né, a proibição de novas núpcias com a morte do cônjuge, a ausência de perdão para aqueles que caíssem no mesmo pecado 2 vezes. Aí nessa hora o que você faz? Eu não posso ser pego, porque a possibilidade de cair no mesmo pecado 2 vezes é muito grande. Muito grande. Como é que você vai ficar sem salvação pecando na mesma coisa? Por exemplo, quem não aguenta guardar segredo? Eu nem vou falar de sexo e cachaça. Quem não aguenta guardar segredo? E aí? Expõe a vida dos outros, magoa o irmão, entristece, envenena uma igreja. E essa pessoa não faz isso uma vez só. A gente sabe que assim, o autor do telefone sem fio, ele está ali a serviço de Satanás, minando a igreja durante anos. E como o pessoal só exclui sexo e cachaça, ele está lá. E assim, e a igreja sempre naquela situação difícil, porque como é que você vai saber de onde está vindo? Ele solta, né? E assim, como é que seria no caso desse? Porque se a gente pegar o raciocínio de perdeu a salvação nesse caso, pecou 2 vezes já foi, vai dar ruim. Porque alguém aqui só peca uma vez em determinado pecado? Né? Porque é claro, pecado grosseiro, a gente pode até pecar uma vez só. Mas agora aqui, para Deus já é pecado. E aí? Como é que vai ser? Né? Ou seja, se depender de nós, irmão, vai todo mundo pro inferno. Desculpa dizer isso, né? Mas assim, a gente só vai porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. A gente não vai